Olá, meu nome é Cristiane Bernardo, eu sou advogada e mãe. Durante a pandemia, estudando com a minha filha, que hoje tem 15 anos, percebi que tinha algum problema, alguma questão com ela, que ela tinha muita dificuldade de focar, de ficar quieta para assistir às aulas, né, que eram online. E perguntando para minha psicóloga, ela me sugeriu que eu fizesse uma avaliação com ela com uma neuropsicopedagoga, porque ela já desconfiava que havia uma questão. Eu fiz essa avaliação e o laudo deu que ela tinha um TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E no final do laudo, essa profissional sugeriu que eu fizesse uma nova avaliação com uma fonoaudióloga, porque ela estava desconfiada de que havia uma outra questão além do TDAH, né, que seria uma dislexia. Eu fiquei apavorada, né, na hora, porque o que é dislexia, né? A gente não sabe, assim, não é uma coisa do dia a dia. O TDAH a gente já tem mais informações. Enfim, fiz o laudo, fiz a avaliação e realmente confirmou que havia a dislexia, né? E aí eu fui saber, né? Fui procurar saber o que é a dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem pela leitura. As pessoas têm dificuldade, né, em interpretar os gráficos, né, os símbolos gráficos e o fonema. Então, a troca de letras, e com isso você tem dificuldade de interpretação de textos, por exemplo, né? E depois de ter esses dois laudos, eu procurei um psiquiatra para poder acompanhar a minha filha, né? Porque eu verifiquei que havia necessidade de um acompanhamento médico, inclusive com a possibilidade de medicação. Eu fui até o psiquiatra e ele realmente confirmou, né, na hora só em conversar com a minha filha, ele verificou a questão do TDAH, né, porque é visível, e a gente começou aí a ver a questão da medicação. E para que é essa medicação? A medicação para o TDAH, ela ajuda a controlar a ansiedade, né? E faz com que a pessoa, né, não só uma criança, a pessoa tenha mais foco naquilo que ela tem que fazer, né? Então, a gente começou com uma dosagem bem pequena e demorou muito para a gente chegar na dosagem que realmente fez um efeito dela ter mais foco, ter mais equilíbrio, né, e tranquilidade, até para ficar sentada para poder assistir às aulas, porque quem tem TDAH é muito difícil você se manter numa atividade por muito tempo, né, ter um foco naquela atividade por muito tempo. E no caso da dislexia não há uma medicação, foi indicado um tratamento com uma fonoaudióloga. Então a gente começou aí, a partir daí, um tratamento com uma fonoaudióloga para a dislexia. E no caso do TDAH, além da medicação, era importante também ter um acompanhamento com uma psicóloga, porque como um dos aspectos do TDAH é a ansiedade, né? Essa questão da ansiedade ela não se controla só com remédios, mas também com esse acompanhamento com a psicóloga. Então, demoramos a chegar, né, nessa dosagem correta do remédio, e ela tomava esse remédio de manhã para poder ter foco, né, durante a aula de manhã, né, que ela tem esse remédio, ele tem um efeito demorado, prolongado ao longo do dia. Então, você tem que tomar logo que você precise que ele faça o efeito, que no caso seria ter a atenção e o foco. E logo no início, assim, quando a gente foi aumentando as doses, eu fui percebendo um efeito colateral muito ruim, né, que é a perda do apetite. Ela começou a não querer comer, não ter fome,
né? E só como quando o remédio começava a perder o efeito, assim, no final da tarde, é que ela começava a ter fome. Então ela tinha fome só durante praticamente final da tarde e noite, né? Que aí ela queria compensar aquela a falta de alimentação que ela tinha durante o dia, né? Que a gente dava um bom café da manhã para ela antes dela tomar o remédio, né? Para pelo menos ela ir alimentada para a escola e depois que começava, tomava o remédio, fazia o efeito, aí já não tinha mais aquela vontade de comer. E no final da tarde a fome voltava, mas mesmo assim a gente tem que oferecer o alimento, né, para que pelo menos alguma coisa ela faça uso de alimento. A gente como mãe, né, vendo que a criança não está querendo se alimentar e tal, a gente fica se sentindo muito culpada, né? A gente fica, o que eu faço? Para a medicação. Mas a medicação ela tem uma função, né, que é a gente, quando começa a ver o resultado, que a criança fica, no meu caso, né, a criança fica com foco, fica prestando atenção, consegue se manter na mesma atividade, a gente tem que persistir. Por mais difícil que seja, a gente se mantém naquele foco de fazer com que a coisa dê certo. E o acompanhamento psicológico ele vai reforçar, né, essa necessidade e a importância de se manter um controle da ansiedade, né, que é muito grande, independente até da medicação. Com esse turbilhão, né, que a gente vive quando a gente descobre que o nosso filho tem algum tipo de transtorno, né, como no meu caso, esses dois, a gente começa a ler muito, a gente quer ver vídeos, a gente quer pesquisar. Então, assim, o meu pânico inicial, né, de meu Deus, o que é isso, me levou a um pouco de tranquilidade quando eu vi que tinha muitas pessoas, assim, altamente capazes, artistas, cientistas, filósofos, enfim, que tinham esses dois transtornos, né, o TDAH e a dislexia, mas que foram bem-sucedidos, tiveram uma profissão e têm, né, uma vida saudável, como vários artistas, inclusive, se colocaram, né? Então a gente vai vendo paliativos, né, do que fazer mais além desse acompanhamento psicológico. E no caso o esporte, eu descobri que o esporte é muito bom também para quem tem o TDAH principalmente, né, porque você tem que gastar energia, muita energia, eles ficam sempre querendo gastar aquilo, são umas bombinhas atômicas personalizadas, né? Então o esporte, o desenvolvimento de alguma atividade física é excelente, assim como meditação, dança, teatro. Teatro também é muito bom. Ela começou logo também a fazer teatro, que ajudou bastante nessa questão. Outra coisa que eu comecei a estudar, né, sendo advogada, é a legislação, né? O que implica, né, você ter um filho com TDAH, com dislexia? A gente tem algum direito? A gente tem algum atendimento especial que a gente tem direito, né? No caso, a criança ou adolescente. E aí eu descobri que a gente tem uma lei federal, que é a 14.254 de 2021, que trata exclusivamente, né, especificamente de TDAH e dislexia, né, determinando que o poder público e as redes de ensino, sejam privadas ou públicas, elas têm que oferecer todo um tratamento diferenciado para os estudantes que têm esses transtornos, né, ou um só ou os dois. Pesquisei também legislações estaduais, né? Eu sou do Rio de Janeiro, e municipais. Eu descobri que tem uma lei, a gente tem uma lei estadual aqui, que é a Lei 6.881, também de 2021. Essa lei estadual, ela repete o que determina a lei federal, é praticamente um copia e cola da lei federal. E a gente tem também uma lei municipal da cidade do Rio de Janeiro, que é a Lei 5.416, já mais antiga, né, 2012, já tinha essa lei municipal,
que trata especificamente sobre o TDAH, só sobre o TDAH. E ela disponibiliza uma coisa interessante nessa lei, desde 2012, né, e as pessoas não sabem, eu, por exemplo, não sabia, disponibiliza, inclusive, a questão dos medicamentos associados ao tratamento, especificamente, né, do TDAH, na rede de saúde pública municipal. Né? Porque no caso da minha filha, além desse remédio que dá foco, né, para ela, que ela toma de manhã, ela toma um remedinho à noite, que é para fazer com que ela durma, porque como ela fica muito excitada e o efeito do remédio acaba, né, no final da tarde, né, ela não quer dormir, ela quer fazer atividade, ela quer brincar, ela quer, né, fazer alguma coisa e ficar acordada. E aí a gente viu a necessidade de um remédio, que é um remédio que não é viciante, né? Não é um remédio que causa dependência, mas que ajuda no soninho, sabe? Que faz ela acalmar e poder dormir, porque é necessário ter um mínimo de horas por noite de sono, né? Para não causar um cansaço excessivo no dia seguinte. E lendo essa legislação, eu achei também uma questão muito importante, que é sobre os direitos, né, em sala de aula que o aluno tem. Então, principalmente no caso do TDAH, né, um direito a ficar na primeira fila, porque se o aluno senta lá atrás, né, qualquer movimento, mesmo com medicação, qualquer movimento na frente, você tira totalmente foco. Passa um mosquito, a criança já vai ficar com aquele mosquito, já esqueceu o que está assistindo na sala de aula. Né? Então, se um outro estiver conversando, aí que não vai mesmo. Né? Então, é importante sentar na primeira sala. Outros direitos, fazer a prova em sala separada, porque na hora da prova, todo mundo fazendo junto, um tosse, um espirra, um quer perguntar alguma coisa, tira já a atenção. Né? Então, tem direito a fazer a prova numa sala separada, tem direito, no caso da dislexia, a fazer, como essa dificuldade na leitura, a fazer uma prova adaptada, né, com enunciados menores, mais objetivos, né, sem grandes textos, porque isso já vai dificultar na interpretação do que se quer naquela pergunta, né, então tem que ir direto ao ponto. E além disso, também tem direito a um mediador. Né, um mediador, no caso dela, da minha filha, né, tem outras questões que você precisa do mediador em sala de aula. No caso dela, não havia essa necessidade, mas um mediador na hora da prova, para fazer a leitura da prova. Porque se, no caso de quem tem dislexia, você tem dificuldade de interpretar um texto, como é que você vai fazer uma prova sozinho, mesmo em sala separada? Né? Há toda uma dificuldade, porque você lê e não tem o mesmo entendimento que uma pessoa que não tem dislexia. Né? Então é fundamental um leitor, né? Um mediador que faça a leitura da prova. No ano passado, né, com o retorno total das aulas presenciais, a minha filha estudava numa escola particular, então eu enviei à escola os laudos, né, que ela tinha, mostrando que ela tinha esses 2 transtornos. Só que começaram as aulas, as provas, e ninguém atentou para isso, apesar de eu ter dado entrada na documentação na hora da matrícula. E ela não fez fez prova com todo mundo na sala, sem nenhuma diferença e tal. Aí eu marquei uma reunião com a psicóloga da escola, informei que eu tinha dado entrada com a documentação e tal, que ela tinha essas 2 questões, e eu, já sabendo do direito dela, né, disse que ela tinha direito a fazer em sala separada, com um mediador, para que lesse a prova, uma prova adaptada e tal. A escola, só com os laudos, né, que eu apresentei, disse que não poderia fazer o que eu estava pedindo, né, cumprir a lei, porque teria que ter uma indicação de um psiquiatra. Só um médico poderia atestar a necessidade dela a esses direitos. Aí eu voltei no psiquiatra dela, solicitei que ele fizesse uma indicação própria, específica, de tudo que ela tinha direito. Aí ele fez manuscrito,
né, que ela tinha direito à sala de aula, sala separada para fazer prova, um leitor para fazer a leitura da prova, a ficar na primeira fila, ter o direito a uma prova adaptada, tudo isso. Aí voltei na escola, entreguei essa indicação do médico e só aí ela começou a ter os direitos dela validados. Sendo que a escola, mesmo sendo uma escola particular, não tinha mediador. Eu acredito que numa escola, né, com muitos alunos, como era o caso, dificilmente não teria outros alunos com transtornos, né? E só ela foi para fazer a prova numa sala separada. E ainda na escola ainda me sinalizaram: mãe, mas você não acha que ela vai ficar constrangida de ter que sair da sala de aula para fazer prova num lugar separado? Aí eu falei assim, olha, não é o caso, até porque, primeiro, ela sabe a condição que ela tem, ela sabe que isso é um direito, né, dela, ela tem direito a fazer isso para ter uma igualdade de condições que os demais. Então não é vergonha nenhuma, não é constrangimento nenhum ela sair de sala para fazer a prova numa sala separada, sem todo o distúrbio que ela teria numa sala com 30 crianças, e para ter a melhor condição né, de responder essa prova. E só assim, né, quer dizer, não bastou só a indicação do médico, né, ainda me questionaram se não seria um constrangimento, né? E eu falei que não, que ela tinha consciência, ela desde o início foi informada que ela tem, e a necessidade que ela tem, e o direito que ela tem, né? Então ela sabe muito bem todos os direitos que ela tem. Como eu disse, não tinha mediador, então assim, era a pessoa que estava disponível, né, um professor, alguém da escola, que ficava com ela nessa sala para fazer a leitura da prova. Né? Então, não era uma pessoa especializada, preparada para esse tipo de atendimento, né? E é uma escola particular. E em algumas provas, a pessoa chegou lá e falou: hoje essa prova tá fácil, não há necessidade, e deixavam ela sozinha. Então, assim, é muito difícil a gente ver os direitos prevalecerem, né? E minha filha chegava em casa e falava: mãe, hoje a professora chegou lá, a tia tal, e falou que não ia ficar para ler porque a prova estava muito fácil. E esse ano, minha filha, eu tive que transferir a minha filha para uma escola pública, municipal. Ela começou na escola e logo no início eu marquei, apesar de também ter entregue toda a documentação dos laudos de avaliação que ela tinha, eu marquei uma reunião logo no início com a coordenadora pedagógica, falei da questão dela, né? Falei que na escola particular eu tive dificuldade de ter os direitos dela prevalecidos e que estava ali para colocar, porque eu sabia que na escola pública o problema talvez fosse maior, né? Fui muito bem recebida pela coordenadora pedagógica, que entendeu perfeitamente o meu interesse, né, o direito dela, que ela conhecia. Ela mesma, por conta própria, fez uma sinalização para ela, né, dos alunos que tinham a necessidade de fazer a prova em sala separada. Ela mesma fez um calendário atrás da mesa dela dos alunos que necessitavam esse atendimento especial, seja de qualquer grau desses, de qualquer transtorno. Ela botava na mesma coluna e falou que não tinha mediador, né, como não tinha na escola particular. Eu, com a experiência que eu já tive, né, da escola particular e sabendo das dificuldades que é uma escola pública, e tendo, né, a possibilidade porque tem gente que a gente sabe que tem pais e mães que não teriam essa facilidade, né, alguns até porque não sabem ler direito, não tem a escola completa, né, e teriam essa dificuldade. Eu me ofereci para fazer a leitura da prova para ela. Ela, claro, adorou a ideia, né, falou até que ia oferecer
essa possibilidade para as outras mães, né, desses outros alunos que tinham essa necessidade especial, e me ofereci para fazer a leitura da prova, né? A sala separada, ela falou que já havia, né, essa possibilidade, há uma sala de leitura na própria escola, e que os alunos que necessitam dessa separação vão para essa sala para fazer a prova separada. Quanto à questão da prova adaptada, ela falou que aí caberia ao professor, que não necessariamente todos os professores teriam essa possibilidade de fazer a prova adaptada, né, que é uma prova diferente das provas dos demais. Então, eu tive a oportunidade de já fazer no primeiro bimestre a leitura das provas. Tinham outros alunos na sala, fiquei assim extremamente constrangida, porque era uma pessoa da escola ajudando esses outros alunos, cerca de 6 alunos, e só eu com a minha filha, sabe? Porque os outros pais não foram. Não sei se por falta de tempo, de repente não tem a disponibilidade, né, de poder sair do trabalho para poder, eu sou autônoma, então eu tive essa possibilidade. Nem todos têm essa disponibilidade de fazer isso, né? Então eu fiquei assim, senti muito por eles não terem a possibilidade que a minha filha estava tendo naquele momento, né? E com tudo isso que eu vivenciei, estou vivenciando com a minha filha na escola, eu acho que assim é muito injusto, né, para as crianças e para os adolescentes, né, não terem direitos básicos respeitados. A gente não tem a Constituição respeitada numa situação dessa, né? Muito menos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, também não é respeitado. Então, elas não têm o direito à educação e à inclusão como qualquer pessoa tem, né? Na verdade, a gente sabe que até por estar numa escola pública, as crianças e adolescentes não têm a mesma oportunidade que se tem numa escola particular, né? Apesar de que eu vejo que muitos diretores e professores se esforçam extremamente, mesmo sem condições, né, digo, de equipamentos, de estrutura, né, se esforçam muito para tentar dar o mínimo necessário para essas crianças e adolescentes, né? Eles são excluídos, né? Eu percebo que eles acabam sendo excluídos. Foi isso que me deu um sentimento assim, de muita tristeza enquanto eu estava lá fazendo a leitura para ela e vendo que os outros não tinham a mesma oportunidade o tempo todo, em toda a prova, né? Eu concluo assim que o poder público ele não respeita a Constituição, os direitos dessas crianças e adolescentes, mas ao mesmo tempo eu vejo que na escola particular também não se presta, né, o serviço completo que é obrigado por lei, porque as escolas particulares teriam condições, melhores condições, né, de contratar profissionais que sejam mediadores mesmo, específicos, né, treinados para esse tipo de atendimento junto às crianças e os adolescentes. Então, como a gente não tem um suporte de poder público, a gente tem, enquanto cidadão, a gente tem que levar conhecimento aos outros que não têm esse conhecimento. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu sei que muitas mães passam pelo que eu passo, já passei e vou passar, e não têm informação, não têm conhecimento do que é ter um filho com um transtorno como um TDAH, que muitas crianças têm. Isso foi assim, durante a pandemia, quase que foi um boom de descobrimento, né, desses transtornos, porque os pais e mães que viram seus filhos em casa nesse período, né, obrigatoriamente, né, ficando em casa, você tem mais o contato e você vê a reação das crianças e adolescentes com as aulas, né, virtuais naquele caso, e com o estudo, né, propriamente dito. Já via a dificuldade da minha filha em estudar antes, mas durante a pandemia, vendo ela assistindo a aula online, aí ficou gritante, né? Eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que me movimentar.
né? Então, a gente tem que primeiro conhecer, né, ter essas informações e obrigar o poder público, né, a cumprir as leis para prevalecer os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curtam o canal, escrevam sugestões, que a gente pode falar aqui sobre outras questões em relação a isso, porque é um universo gigante, né? E a legislação, ela traz para a gente, às vezes, soluções, né? Como eu falei algumas aqui hoje, que quem não conhece pode conhecer, né? E compartilhem, né, com pessoas que você sabe que vivenciam essas questões na família, no trabalho, na vizinhança, enfim, os seus amigos, né? Vamos difundir essas informações para quem precisa, tá? Obrigada, até a próxima.